Boa tarde a todos. Eu queria antes de mais confirmar que me estão a ver, que me estão a ouvir. Fico então a aguardar o vosso feedback. Está tudo certo, ótimo. Obrigada, Filipa, pelo feedback. Vamos então iniciar o nosso webinar. Tal como sabem, hoje o tema do nosso webinar são outros tipos de eventos que o Wedding Planner sabe organizar. Ou seja, eventos que nós, após esta formação, diria eu, e que nós muitas vezes, enquanto Wedding Planners, somos contratados para organizar. As pessoas muitas vezes recorrem aos nossos serviços assumindo naturalmente que nós sabemos organizar estes tipos de eventos. E se a pergunta fosse se nós sabemos organizar estes tipos de eventos, claro que sabemos. Existem só uma tipologia de evento que eu penso que é mais desafiante, digamos assim, nós organizarmos, que são os eventos protocolares. E certamente alguns de vocês já passaram pelo módulo e as unidades em que falamos de eventos protocolares. E aí sim, temos aqui mais algum protocolo para cumprir. Mas de forma geral, o casamento é dos eventos que têm mais detalhe, dos eventos também com uma maior duração, também dos eventos com uma maior envolvência em termos de fornecedores, e neste sentido torna-se também mais fácil para nós organizar outras tipologias de eventos. Desta forma, a pergunta seria quase todos. Sabendo sempre, e acho que isto é uma característica que todos nós devemos manter, que é estamos disponíveis para aprender. No sentido, quando organizamos um evento protocolar, quando organizamos um evento com determinadas entidades, devemos sempre estar disponíveis para aprender e para reconhecer em cada situação este tipo de melhoria também nos nossos serviços. Portanto, vou dar-vos alguns exemplos de eventos que nós conseguimos organizar e vão perceber em quase todos eles porque é que para nós estes eventos são mais fáceis de organizar do que aquilo que era suposto, está bem? Começar por dizer que festejar é celebrar vida, criar memórias e partilhar histórias. Deixei-vos esta frase apenas neste sentido, de nos remeter um bocadinho para os eventos de cariz social, de nos remeter para os eventos em que estamos a celebrar vida, que estamos a criar memórias, que estamos a partilhar histórias, está bem? E esta é uma frase que eu quero que utilizem sempre, ao longo do tempo, sempre que organizam algum evento, é que estamos a criar memórias. E, portanto, sempre que organizamos qualquer outro tipo de evento que não um casamento, estamos a fazer parte de algumas histórias, estamos a criar memórias de algumas pessoas, pelo menos das pessoas envolvidas. E, portanto, que o façamos sempre com o máximo empenho possível. E isto é algo que deve estar sempre transversal a todos os eventos. É o nosso rigor com a organização dos mesmos. Neste sentido, tal como vos acabei de indicar, devemos ter sempre presente esta questão dos eventos mais sociais. E estes são os eventos que nós conseguimos dominar com bastante facilidade. São os eventos que são mais próximos ao casamento. Desta forma, devem ter sempre presente esta questão, está bem? Que os eventos de cariz social são os eventos onde as semelhanças vamos verificar hoje que são bastantes com o casamento. Quase todos os eventos que nós vamos falar hoje mantêm, digamos, este timeline, se quiserem chamar, ou este cronograma. Por vezes uma celebração, ou não, na igreja, e este é o momento que eu colocaria aqui um ponto de interrogação. Se falarmos de umas bodas de ouro, pode ou não ter uma celebração na igreja. Se falarmos de uma festa de 18 anos, não tem esta celebração na igreja. Se falarmos, por outro lado, de uma primeira comunhão, começa muitas vezes com esta celebração na igreja.
Depois, normalmente, temos aqui um momento de recepção, de cocktail, à semelhança do casamento. Temos aqui um momento da refeição principal. Habitualmente, o corte do bolo e a animação. Portanto, esta é a estrutura normal de um evento social, em que, se nós retirarmos, por exemplo, a parte da celebração na igreja, temos aqui, até poderá ser um jantar de Natal. E se me perguntarem se nós, wedding planners, temos capacidade para organizar um jantar de Natal, claro que sim. Está bem? Quer seja de uma empresa, quer seja de diferentes realidades. Sabendo nós que, se calhar, a envolvência que estamos habituados a ter com os nossos noivos vai ser diferente, porque a envolvência empresarial é muito mais prática do que a envolvência de um wedding planner com os seus noivos, está bem? E até a relação que é criada também é diferente. Contudo, conseguimos perceber então que há aqui em termos de evento, bastantes semelhanças. Quase que vos lançaria a questão que se o desenrolar do evento não for exatamente este, ok, não há problema nenhum, é também possível. É possível que, em vez de termos o bolo após a refeição, possamos fazer o corte do bolo logo à chegada ao local. E isto está tudo bem, não há qualquer problema. Devemos sempre respeitar a vontade dos nossos convidados e isso deve estar sempre presente para nós, está bem? Respeitar sempre o nosso cliente, e é o nosso cliente quem define aqui o modo como vamos criar o cronograma. Nós podemos aconselhar. Recentemente organizei um batizado que começou com a recepção. Depois da recepção, fizemos então a refeição, fizemos o corte de bolo e só depois é que as pessoas do batizado saíram e foram para a igreja. Isto foi aqui uma questão do modo como o meu cliente conseguiu gerir os timings com a igreja. Se é normal fazermos desta forma, não é normal fazermos desta forma. Se foi a forma possível que conseguimos para conseguirmos cumprir o evento na data que o meu cliente queria, conseguimos, correu igualmente bem, está bem? Sabendo nós que não é aqui o desenrolar normal de um evento. Bruna, muito obrigada pela sua questão, que é o Wedding Planner. O Wedding Planner é um organizador de casamentos, especificamente, ok? Temos aqui os organizadores de eventos e possivelmente a Bruna deve ser de alguma das formações, possivelmente de gestão de marcas ou de alguma outra das nossas formações, mas o Wedding Planner é um organizador específico de casamentos. Temos também, podemos olhar para o casamento como um evento específico dentro do mundo dos eventos, um evento que tem muito mais detalhe, mas hoje estamos a ver especificamente outros eventos de forma mais ligeira que nós consigamos organizar, tendo uma formação base em wedding planning, está bem? Neste sentido aqui, em termos de desenrolar do evento, conseguimos aqui então perceber o modo como o evento normal, um evento social decorre. Desconstruindo aqui um bocadinho a ideia, imaginando que nós estamos a organizar... Sim, Bruna, já verifiquei aqui então da formação de gestão de marcas. Seja muito bem-vinda à nossa formação. A formação base que eu sou tutora, é Wedding Planning e Organização de Eventos. Daí hoje este webinar estar relacionado com outros eventos que podemos organizar, que não apenas casamentos, está bem? Isto apenas para deixar um bocadinho a par, e todas as questões que vão tendo, vão colocando no nosso chat, está bem? Portanto, já conseguimos aqui perceber o alinhamento normal de um evento social, diria eu. Poderemos também, por exemplo, imaginando que temos aqui, e se temos aqui a Bruna que nos pode ajudar, certamente, mas imaginando que temos aqui um lançamento de um produto. Normalmente um lançamento do produto pode ter aqui uma configuração em termos de desenrolar do evento também muito semelhante. Pode ser, por exemplo, aqui a recepção, o cocktail, um cocktail introdutório, digamos assim,
uma refeição e depois o lançamento do produto com um corte de bolo também ou alguma animação específica. Como os timings podem ser diferentes. E é desta forma que nós conseguimos então verificar esta questão. Portanto, em termos de timeline, de cronograma do evento, já o conseguimos perceber. Ao longo do desenrolar do evento, do ponto de vista de organização, o que é que nós temos que pensar? Uma vez mais, temos que ver, coordenar e verificar todos os fornecedores envolvidos, está bem? E depois vamos ver especificamente para cada um dos tipos de evento que fornecedores é que estamos a falar. Temos aqui também a questão de coordenar as atividades a decorrer e garantir que há aqui uma suave transição entre elas. Ou seja, nunca devemos fazer aqui uma quebra, imaginando que as pessoas estão com uma refeição. E estão super bem na refeição, mas nós estamos com os timings do evento um bocadinho já limitados e queremos avançar logo para o corte do bolo. Este momento de avançar logo para o corte do bolo não pode ser imediato. As coisas o evento tem que fluir e não podemos aqui querer e correr o risco de criar aqui momentos em separado que possam comprometer o decorrer do evento. Uma vez mais aqui o receber ou controlar o catering. Este é um dos fornecedores, vamos ver que muitas vezes temos que contactar e que temos que controlar necessariamente. Porque o nosso cliente nesse dia está a conviver ou está a viver um momento, está a criar histórias. E, portanto, é a nossa preocupação controlar a qualidade do catering, controlar os timings do catering, controlar as montagens até. Portanto, faz parte também aqui, do ponto de vista de organização, fazermos este trabalho. Também aqui a questão de supervisionar os arranjos, supervisionar montagens de decoração. E quando digo aqui supervisionar arranjos ou montagens de decoração, tal como sabem, e quem assistiu ao meu webinar sobre decoração de casamentos, é transversal aos restantes eventos. Que decoração não seja apenas arranjos florais, está bem? Que tenhamos consciência de tudo aquilo que envolve a decoração e de todos os itens que envolvem a decoração. Como o todo faz então a decoração. Depois, claro que sim, uma das nossas principais tarefas, uma vez mais, o receber os convidados, o acolhimento, o garantir que está tudo pronto um bocadinho antes do horário previsto para início do evento e que nós estamos igualmente prontos para receber então os diferentes convidados do evento. Depois temos então, imaginando aqui um cenário em que fizemos a recepção dos convidados, começámos o evento com um cocktail e então depois do cocktail, depois desta recepção, avançamos então para a refeição principal. E então devemos ser nós também a conduzir os convidados à mesa. Portanto, continuamos aqui a verificar de certeza algumas semelhanças com a organização do casamento, certo? E era isto mesmo que vos queria mostrar. O modo como existem semelhanças e como nos tornamos aptos para estes diferentes eventos, está bem? Verificar as casas de banho, garantir que estão limpas, garantir que têm todos os itens, todos os utilitários necessários. Esta é também uma função que devemos ter bem presentes, porque normalmente eu costumo sempre dizer que a casa de banho dos espaços representam muitas vezes a higiene do espaço, não é? E desta forma também conseguimos verificar aqui o detalhe com que o evento está organizado e o cuidado com que o evento está organizado. Às vezes até há alguns acessórios que podemos colocar na casa de banho e este é um cuidado que devemos ter na nossa marca que queremos construir. Depois então verificar sempre que ao longo da totalidade do evento, e isto é aquilo que chamamos o estar in loco, o estar a viver o evento no local, estar a viver o evento ao mesmo tempo que o nosso cliente. E desta forma conseguimos ir verificando que está tudo a correr dentro da normalidade, que todos os convidados estão satisfeitos e estão agradados. Portanto, é o acompanhamento do evento, a avaliação feita no local e ao longo do evento. Alguma dúvida até aqui, antes de avançarmos aqui especificamente para um primeiro exemplo de tipologias de eventos que nós conseguimos organizar?
Está tudo claro? Alguma questão sobre algum termo que eu tenha utilizado e que não tenha sido claro? Vão colocando as vossas questões aqui no chat, está bem? Estejam à vontade para o fazer. Ainda bem, muito obrigada, Rita, pelo feedback. Se surgirem questões, vão colocando no momento e eu vou respondendo assim que possível, está bem? Portanto, dando este primeiro exemplo, esta primeira tipologia de evento que nós conseguimos organizar, esta primeira tipologia que vos quero referir é o batizado. Antes de mais, e hoje pode parecer-vos ridículo eu dar-vos aqui a definição de batizado, e vou-vos dar dos restantes eventos dos quais vou falar, mas quer nós sejamos católicos ou não, devemos dominar esta terminologia, porque o nosso cliente que nos vem contactar vem-nos pedir a organização de um batizado e, portanto, nós devemos aqui conhecer um bocadinho a estrutura de um batizado, à semelhança do modo como também devemos conhecer, da maneira que nós falamos, a estrutura do casamento civil e do casamento religioso. Os eventos que são de cariz religioso, nós devemos conhecer a sua realidade. Mesmo quando falamos de outras religiões, de outras culturas, devemos sempre inteirar-nos aqui da parte formal, para nós também conseguirmos estar à vontade e nos sentirmos confiantes a organizar este tipo de evento. Portanto, naturalmente, o batizado é o celebrar do início de uma vida de uma criança no catolicismo, é ser recebido na igreja como um novo membro. Portanto, isto é aquilo que significa, é aquilo que representa o batizado. Alguns detalhes que nós devemos ter em conta na organização do batizado. Eu diria que é importante termos presente que é necessário decorar o espaço com fotos, seja fotos dos convidados com o bebê, seja fotos do bebê, sejam fotos da gravidez da mãe ou da evolução do bebê, do crescimento do bebê, depende aqui um bocadinho sempre da idade com que a criança é batizada, ou se é criança. Podemos estar a organizar o batizado de um adulto e também é possível, não há qualquer questão. Portanto, aqui o personalizar a decoração com uma identidade pessoal, sem dúvida que é a melhor maneira. Depois, também o usar, por exemplo, roupa ou brinquedos do bebê para a decoração. Isto é a maneira de tornar mais individual e mais personalizada a decoração. Porque existem imensas decorações que nós podemos planear, mas sem dúvida que trazer um bocadinho, por exemplo, do quarto da criança para o espaço do batizado é a melhor maneira de personalizarmos o espaço. Temos também aqui o exemplo e um detalhe que nós, no ponto de vista de organização, temos que ter presentes num batizado, que é a questão da lembrança. Tendencialmente, devemos sempre dar uma lembrança num batizado. E, portanto, quando digo devemos dar, devemos agradecer a presença dos nossos convidados. E, portanto, aqui um bocadinho também à semelhança do casamento, devemos então preparar esta lembrança com detalhe da data do evento, se calhar às vezes com uma fotografia da criança, outras vezes com um item da criança, portanto, personalizar o mais possível. Alguma questão relativamente ao batizado? Podemos passar aqui à próxima tipologia de evento. Se me perguntarem o tempo normal para um batizado, a minha experiência indica-me que existem tempos muito diferentes e durações muito diferentes. Existem batizados que as pessoas estão previstos para durar 4 a 5 horas, portanto, o batizado, a recepção, a refeição principal, o corte do bolo, e é desta forma o batizado. Como existem batizados com uma duração muito semelhante a um casamento, está bem? Em que temos todos estes momentos, depois temos uma parte de animação igualzinha ao casamento, e temos ainda buffets mais tarde, por exemplo. Portanto, aqui são maneiras de adaptar o evento. Podemos aqui perceber, e neste sentido, uma vez mais, temos que nos adaptar à vontade do nosso cliente. Passando então
à primeira comunhão ou ao crisma, são exemplos de cerimónias de cariz religioso, que muitas vezes as pessoas contratam os nossos serviços também para organizar esta tipologia de eventos. O que é a primeira comunhão? É quando as crianças recebem pela primeira vez o corpo e o sangue de Cristo sob a forma de pão e de vinho. Isto é o significado, do ponto de vista. E o que é o crisma, ou o que é a confirmação? Um outro nome dado também para o crisma, está bem? A confirmação une mais intimamente à Igreja e enriquece uma força especial do Espírito Santo e com ela aqueles que recebem ficam obrigados a difundir a fé através de palavras e atos, está bem? Portanto, são cerimónias de cariz religioso que aproximam as pessoas, o nosso cliente da igreja. Portanto, normalmente há aqui um querer partilhar este momento com a família, porque são marcos importantes na vida cristã da pessoa. Nesse sentido, devemos sempre de que detalhes devemos estar preparados para a organização deste tipo de eventos. Por exemplo, decorar o espaço com referências, uma vez mais à criança, e aqui eu diria passatempos, fotos da evolução da criança, fotos às vezes do seu batizado, às vezes desenhos da criança, aqui tentar ao máximo trazer uma identidade pessoal, uma vez mais. Depois, usar sempre referências da criança, usar sempre frases que ela possa ter dito, personalizar aqui uma vez mais. Muitas vezes na primeira comunhão as lembranças são mesmo feitas pela criança e acho que este é um grande conselho que podem dar aos vossos clientes. Portanto, temos aqui mais uma tipologia de evento que nós poderemos organizar. O baby shower. Um outro exemplo de evento que podemos organizar e que somos perfeitamente capazes de organizar. O baby shower normalmente é um evento onde os futuros pais recebem presentes para o seu bebê que está prestes a chegar. Normalmente esta festa é organizada entre o 6º e o 8º mês de gestação, ou seja, próximo do término da gestação, mas não deixem este evento e nunca aconselhem as mães a deixarem este evento para o último mês. O último mês pode não existir, o último mês a mãe pode estar de repouso, também já não se encontra tão confortável, já não é tão fácil, portanto, o tentar aqui antecipar entre o 6º e o 8º mês, está bem? Em Portugal, muitas vezes utilizamos esta festa para desvendar o sexo do bebê. Portanto, não devemos confundir, por tipologias são duas festas. Em Portugal nós temos aqui esta tendência de as misturar, está bem? Normalmente esta é uma festa mais reduzida apenas para os amigos mais próximos, para a família mais próxima. Há quem decida que esta é uma festa só para as amigas da mãe. Há quem decida que esta é uma festa para os amigos. Nós, uma vez mais, devemos respeitar a opinião do nosso cliente. Normalmente, nesta festa existe aqui uma sweet table ou um candy bar com cupcakes, popcakes, muffins, toda esta decoração deve ser planeada com bastante detalhe, de acordo com, muitas vezes os tons que são utilizados são até tons pastel ou então o menta, por exemplo, são tons muito utilizados nesta decoração. Também o photoboot é quase sempre utilizado neste tipo de eventos e é quase sempre um detalhe que vocês têm que organizar e devem prever acessórios para serem utilizados nas fotos, porque queremos muito eternizar este momento em que a nossa amiga está grávida, em que a nossa cliente está neste estado e, portanto, neste estado, tal como todos nós sabemos, conhecido como estado de graça, e nesse sentido devemos ter então também presente esta questão. Portanto, relativamente ao baby shower, devemos ter isto em atenção. Habitualmente, tal como já referi, todos os convidados levam um presente. Há clientes que nos pedem para termos uma lista de presentes para distribuirmos pelos convidados. E nós, wedding planners, ou nós, organizadores de eventos, é que temos que fazer este gerir entre os convidados e a listagem de presente, o que é que já cada pessoa decidiu que iria dar, está bem? Portanto, esta gestão dos presentes passa muitas vezes também pelo nosso trabalho.
Uma outra tipologia de eventos que podemos organizar são as bodas de prata ou de ouro. Esta tipologia normalmente muito usada e muito conhecida pela celebração dos 25 ou dos 50 anos de uma vida em comum. É um marco que merece a sua atenção e merece pompa e merece circunstância. Portanto, esta é sem dúvida uma celebração que as pessoas dão extremamente importância. Extrema importância e normalmente aqui uma celebração com imensos detalhes, porque é sem dúvida aqui, por exemplo, os 50 anos de casados é toda uma vida em comum e portanto as pessoas normalmente querem partilhar e querem partilhar essas memórias. Nesse sentido, detalhes que nós devemos ter em conta, perceber antes de mais se os nossos clientes querem uma festa mais intimista ou uma festa maior. Normalmente aquilo que aconselhamos é utilizar objetos, fotografias, memórias do dia do casamento. Peço desculpa. E portanto isto é um dos itens muitas vezes utilizado. E portanto este evento acaba por ser muito utilizado para partilhar memórias dos 25 ou dos 50 anos de casados. Existem clientes que nos pedem para reconstruirmos o dia do casamento, fazermos esta total reconstrução. Já tive clientes que fizeram desta forma, quiseram fazer o mesmo menu, quiseram colocar uns manequins com as roupas que utilizaram no dia do casamento. Portanto, aqui reconstruir este dia e foi giríssimo. Depois também, dependendo do tipo de evento pretendido, para percebermos se estamos a organizar um verdadeiro casamento ou se estamos a organizar um evento de dimensão mais pequena, porque existem clientes que querem mesmo quase que reconstruir o casamento e aqui ganhamos a dimensão de um casamento. Alerto-vos deste detalhe porque isto vai implicar necessariamente com o orçamento que vocês vão dar, porque o nível de envolvimento vai ser extremamente semelhante e, portanto, também a vossa carga horária de trabalho vai ser extremamente semelhante. Qualquer uma destas tipologias de eventos que falei até agora, muitas vezes vem, se vocês criarem uma boa relação com os vossos noivos, muitas vezes a seguir a organizarem o casamento, organizam o batizado do primeiro filho, depois organizam a primeira comunhão do filho e depois já estão a celebrar, por exemplo, os 10 anos de casados desses mesmos noivos e, portanto, é recorrente que, se os noivos confiarem no vosso trabalho, contactar os vossos serviços ao longo do tempo. Portanto, há aqui voltarem a ser vossos clientes por diferentes momentos, está bem? Festas que podem ou não ser mais informais e que nós podemos igualmente organizar. Aniversários normalmente de datas importantes que as pessoas decidem celebrar, os 18 anos, os 25 anos, os 50, todos os números redondos, os 60, os 70, festas de 100 anos, também muito queridas para a família. As famílias organizam festas de 100 anos com imensos detalhes e que podem ser extremamente trabalhosas, está bem? Portanto, naturalmente, estes aniversários como datas mais importantes, como a celebração anual naturalmente um aniversário é a celebração anual da comemoração da data de nascimento, mas muitas vezes as pessoas organizam estas festas maiores e com maior protocolo, digamos assim, nestas datas mais importantes. Portanto, em primeiro lugar, nós temos que perceber sempre o tipo de festa pretendido e a configuração pode ser semelhante àquela que vos disse no início, como podem pretender uma festa completamente distinta. Hoje em dia existem festas de 18 anos que atingem níveis de fornecedores extremamente semelhantes ao de um casamento, que têm são contratados fotógrafos, é contratado um photoboot, DJ, um jantar num sítio formal. Existe toda aqui uma organização extremamente grande e, portanto, há de todo aqui uma preocupação com os mais diferentes detalhes, está bem? Portanto, nós devemos sempre perceber o tipo de festa que o nosso cliente pretende,
Devemos sempre manter esta linha de pensamento, utilizar objetos pessoais ou fotografias no evento, para personalizar o evento. E um bocadinho aqui, dependendo do tipo de evento, percebemos então que o evento pode ganhar uma grande dimensão e pode envolver imensos fornecedores. Muitas vezes, quando os noivos vos contratam para a organização do casamento, contratam-vos também para a organização da despedida de solteiro ou de solteira, ou as duas, está bem? Normalmente esta festa é privada, é realizada de forma prévia ao casamento e simbolicamente representa a última oportunidade que os noivos têm de experimentar uma festa sem supostamente as restrições que o casamento lhes trará. Hoje em dia estas festas podem tomar dimensões muito diferentes. Existem despedidas de solteira que são um dia, como existem despedidas de solteira que são uma semana ou um fim de semana. E portanto devemos sempre, quando aceitamos a organização deste tipo de eventos, perceber uma vez mais a dimensão da festa. Porque pode ser uma viagem e portanto temos aqui, quando estamos a organizar uma viagem, temos mais fornecedores, como por exemplo a agência de viagens, como por exemplo organizar voos, organizar atividades num outro local, e portanto podemos ter que organizar toda esta parte. Esta despedida de solteira deve necessariamente apresentar os hábitos, as vivências dos noivos em solteiros, e isto devemos ter sempre presentes, está bem? Que hábitos, que vivências é que os noivos tinham em solteiros. E aqui, quando nós conseguimos perceber as vivências e o tipo de hábitos que nós temos, conseguimos perceber o tipo de despedida de solteiro que os noivos vão pretender, está bem? Ajuda-nos bastante a perceber esta tipologia. Não sei se até aqui tem alguma questão nestes diferentes exemplos. Vou agora um bocadinho falar dos diferentes fornecedores que podemos precisar para estes tipos de eventos ou para outros que vos possam surgir. E certamente poderão surgir-vos eventos pelos mais variadíssimos momentos, como por exemplo eventos de gala que decidem organizar, ou outra tipologia de despedidas, porque alguém vai embora, porque vai mudar de país. Portanto, existem aqui diferentes eventos que vocês podem organizar, está bem? Portanto, do ponto de vista de fornecedores, estes são os pontos base que vocês têm que ter presente. Pelo menos estes fornecedores vocês vão ter quase sempre, está bem? Em primeiro lugar, o espaço, que pode ou não ter o catering, portanto podemos ter ou não que ver um serviço de catering à parte, está bem? Muitas vezes o cake designer, cada vez mais o cake design está a assumir uma dimensão muito grande no mundo dos eventos e portanto existem exigências muito específicas para os eventos, e nesse sentido conseguimos perceber aqui que o cake design também ganha, e é muito importante vocês terem um bom fornecedor de cake design no qual vocês confiem profundamente. Muitas vezes o serviço de decoração, e quando falamos de serviço de decoração falamos de florista, designer, toda a parte de estacionário, toda esta parte que nós já falamos. A questão do fornecedor de material, como por exemplo as mesas, cadeiras, serviço de fotografia, de vídeo, toda essa parte. Depois, uma vez mais, a animação infantil, e vimos que a maior parte destes eventos de que falámos envolviam crianças, e portanto é fundamental termos presente que se temos crianças no evento devemos prever a melhor maneira de corresponder às crianças em determinado evento. E também o serviço de música, como artistas, animadores, DJs, seja a animação que mais se adaptar ao nosso cliente. Portanto, eu diria que pelo menos por estes fornecedores nós temos que passar em todos os eventos com os quais trabalhamos. Às vezes alguns destes fornecedores estão ligados, porque por exemplo o espaço pode ter um catering e pode ter o cake designer incluído, ou até o serviço de decoração pode tratar logo do material, ou por exemplo o espaço também pode ter material, e portanto juntamos vários fornecedores num só, o que nos facilita imenso do ponto de vista de gestão. Mas aí, um bocadinho em função da vossa proximidade e da proximidade do vosso cliente, vocês devem conhecer os fornecedores que têm disponíveis, está bem?
Não sei se têm questões relativamente a alguma tipologia de evento específica da qual não tínhamos falado ou da qual tínhamos falado. Da minha parte, eu queria-vos passar esta informação em termos de variedade de eventos. Tenho noção que existem muitos outros eventos. Aquilo que quero passar e que quero que vocês pensem é que todos estes eventos que falámos, como por exemplo uma festa de 18 anos, cada vez mais ganham dimensões maiores. Cada vez mais os pais têm budgets disponíveis para este tipo de eventos com extrema formalidade, está bem? E portanto, normalmente estes eventos, até porque muitos dos jovens vão estudar para o estrangeiro e então fazem uma festa, por exemplo, de 18 anos, que acaba por ser também uma festa de despedida, e atribuímos aqui, por exemplo, uma dimensão diferente ao evento. Não sei se têm alguma questão. Aquilo que vos queria passar com este webinar era mesmo esta mensagem de que nós conseguimos dar resposta a estes eventos, porque existem imensas semelhanças, quer no tipo de fornecedores, quer no tipo de organização. E, portanto, queria passar-vos esta informação de que vocês conseguem oferecer este serviço sem qualquer problema e com imensa facilidade. O casamento só tem mais detalhes e tem uma duração maior, porque do ponto de vista de organização existe imensa semelhança, está bem? Neste sentido, agradeço imenso o vosso tempo. Se não existem questões, desejo-vos uma ótima tarde. Muito obrigada e até breve. Alguma questão que tenham, coloquem, está bem? Obrigada. O resto de uma boa tarde. Uma boa semana a todos. Obrigada. Boa semana.